Eu sei, Senhor. Eu estou consciente de que nem só de pão eu viverei, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Por isso, nesta noite, eu quero que a tua boca fale comigo, para a glória do teu nome. Amém. Irmãos, hoje nós vamos ler a palavra sentados. Pode se sentar. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até o versículo 8. Apenas até o versículo 8. Genezaré. Amém, irmãos? Tem hora que dá um trava-língua, e daí você tenta consertar, e é pior, né? Glória a Deus. Mas o assunto não é esse lado. O assunto é a fé e a obediência. Antes propriamente de entrarmos no texto, como introdução, eu quero que os irmãos sejam levados agora a pensar na grandeza do Deus que nós servimos. Deus, Ele é infinitamente diferente e infinitamente maior do que todos os deuses. Obviamente que a maior diferença entre Deus e os deuses é a sua existência. Os deuses não existem. Amém, irmãos? Então, está aí a diferença maior. E alguém diz: mas então, por que se compara, e por que o pastor vai focar algumas diferenças se os deuses não existem? Os deuses são, na verdade, demônios travestidos de deuses. Satanás nunca abandonou o seu intento de ser semelhante ao Altíssimo, né? De passar-se por divindade. Tanto é que Paulo chama ele de o Deus desse século. Então há uma diferença, ou há infinitas diferenças, na verdade, entre Deus e os deuses. E poderíamos ficaríamos aqui sem esgotar essas diferenças, já que elas são infinitas. Mas, pelo menos 3 delas são importantes na introdução dessa mensagem aqui. Uma delas é que o Deus nosso, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus verdadeiro,
ele habita no coração do homem. E os deuses não. Essa é uma diferença gloriosa. Jesus disse: aquele que me ama guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então Deus, ele mora, nós somos templo dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Os pagãos, eles iam ao templo dos seus deuses, eles carregavam os seus deuses, eles adoravam os seus deuses, mas os seus deuses não habitavam dentro deles. Mas o nosso Deus, ele habita. Tão grande tu és, nós cantamos hoje. Mas mesmo assim, o quê? Habitas em mim. Então, uma das grandes diferenças é que Deus, ele habita em nós. E ele habita em nós porque ele é Deus, porque ele é divino, porque ele é onipresente, porque ele é todo poderoso, ele é o Senhor da glória. Uma outra grande diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos é a base da adoração. A base da nossa adoração a Deus é o amor. Nós o adoramos por amor. Os pagãos adoravam por medo, mas nós adoramos por amor. Tanto é que está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Então a base da nossa adoração a Deus é o amor. Os pagãos adoravam com medo e também com o objetivo de alcançarem vantagens ou favores desses deuses. Mas nós adoramos a Deus com base no amor. E a palavra de Deus diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, mesmo sendo a base o amor, esse amor não estava em nós. Esse amor veio em nós através da conversão em Cristo. Através do momento que nós tivemos um encontro pessoal com Jesus. A partir do momento que Deus se revelou a nós. Eu estava em oração ontem à noite, eu estava dizendo a Deus: Deus, muito obrigado por ter se revelado a mim. É porque Deus veio ao nosso encontro. Deus se revelou a mim. Nós não poderíamos conhecer Deus se Deus não se desse a conhecer. Nós não poderíamos conhecê-lo se Ele não se fizesse conhecido para nós. Foi Ele que se revelou a nós. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Aleluia. Nós éramos cegos. A luz resplandeceu. A luz é que nos capacitou a enxergar. A luz é que nos deu, o privilégio de ver a própria luz. Então eu estava agradecendo a Deus por Ele ter se revelado a mim. Parecia até que era o dia da minha conversão, quando eu estava orando assim, porque a gente sempre tem que falar coisas que são verdade sempre na vida da gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nunca perderam o primeiro amor. Pode parecer uma frase simples, pode parecer uma coisa de alguém que se converteu naquele momento, mas é maravilhoso porque a gente fala de todo o coração e a gente sente tanta presença de Deus quando a gente fala: Deus, obrigado por ter se revelado a mim. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quantas pessoas no mundo que estão obscurecidas no seu entendimento? Quantas pessoas que estão sendo regidas, conforme diz a palavra, por aquele que tem o império da morte, que é o diabo? Quando a gente vê tanta tragédia moral, espiritual, física, a gente vê a sociedade cambaleante como um bêbado, a gente vê o diabo matando, roubando, destruindo, a gente vê tantas coisas trágicas acontecendo. Então é maravilhoso quando nós podemos dizer: Deus, obrigado por ter se revelado a mim, por ter se deixado conhecer por mim. O Senhor se deixou conhecer por mim. Eu te conheci porque o Senhor me deixou conhecer. Amém, irmãos? Então, além dele habitar, a base da nossa adoração é o amor. E uma outra coisa que diferencia Deus de uma maneira estupenda com relação aos deuses
é que é a questão da fé. A fé é a única exigência de Deus para que nós recebamos as bênçãos dele. A fé, somente pela fé. A palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Aleluia. É pela fé. Por isso que o autor aos Hebreus, ele gasta um capítulo todo, capítulo 11, a expressão mais comum naquele capítulo, e eu creio que em toda a Bíblia não exista nenhum outro capítulo que use qualquer outra expressão tão repetidamente como Hebreus, capítulo 11. E a expressão é pela fé, pela fé. Cada versículo vai dizendo pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. E se não me falha a memória, tem 1, 2 ou 3 versículos, só que não começa dessa forma. Tudo começa pela fé, pela fé. Porque a exigência de Deus é que nós creiamos. Porque a fé move o coração de Deus. Os pagãos, eles tentavam alcançar o favor dos seus deuses através de sacrifícios, através de coisas hediondas, até sacrifícios humanos. Lembram lá dos adoradores de Baal? Em Israel, judeus adorando Baal. Não eram pagãos adorando Baal, mas eram judeus que estavam praticando paganismo, adorando Baal. E quando eles são desafiados ali por Elias, o que eles fazem? Eles começam a se cortar, com estiletes, derramando sangue para alcançar o favor daquele Deus. E não alcançaram, porque aquele Deus não é Deus. Não era e não é. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E é a fé. E a fé, ela comove o coração de Deus. E daí você pergunta, mas o que isso tem a ver com o texto? Esse texto aqui hoje, eu quero ser bem sucinto nele, mas a abordagem de hoje nesse texto é que a experiência nesse texto, e vocês vão entender depois, a experiência vai dar lugar à fé. Ela vai sair de banda, ela vai pedir licença e sair de ladinho, e ela vai falar, fé, por favor, tome a sua vez. Muitas vezes, irmãos, nós somos guiados no nosso dia a dia pelas nossas experiências. E as experiências não são ruins, são boas. É bom ter experiência na vida, qualquer área da vida. Imagine uma pessoa que não tem maturidade, não tem experiência, não sabe lidar com situações. Nós precisamos. Um casal, por exemplo, à medida que vai vivendo junto, eles vão adquirindo experiência, não é isso? E vai sendo válido. Não tem nada de absurdo na experiência. A experiência é bendita, é bem-vinda e bendita. Um profissional também, ele vai trabalhando, às vezes ele inicia a sua vida profissional ali, seja qual for a profissão, e ele é novinho naquilo, seja um pintor, seja um engenheiro, seja um médico, seja qual for a profissão da pessoa, seja um comerciante, seja o que for, ele ainda não tem toda a capacidade de resolver situações, ele está iniciando, então ele vai adquirindo experiência. Não é isso, irmãos? Na vida cristã é extremamente importante a experiência, mas tem momentos que a experiência tem que ficar um pouquinho do lado, e temos que agir pela fé. Porque a fé é um dos 3 pilares que eu estou citando hoje, que diferencia Deus dos deuses. Amém? Tem infinitas diferenças, mas o nosso Deus habita em nós. Nós o adoramos por amor, e o que Ele quer ver de nós é fé. Amém? Deus quer que nós o tenhamos como fiel, como aquele que falou e não pode mentir, como aquele que falou e não volta atrás, como aquele que falou e não se arrepende, como aquele que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, como aquele que, se o filho pedir pão, não lhe dará uma pedra, se o filho lhe pedir peixe, não lhe dará uma serpente. Não, é um Deus bondoso. Muitas vezes nós oramos como que tentando convencer Deus, ou como se nós fôssemos credores e Ele fosse devedor.
Chega lá, só volta a apresentar a nota promissória e fala: olha, o senhor está devendo isso aqui, viu? Está devendo. Vai pagar quando? Mais 15 dias ainda. Isso é abominável. Deus quer que nós tenhamos uma atitude que comove o coração dele. E a atitude que comove o coração dele é fé. Amém, irmãos? Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, não ficou? Jesus ficou maravilhado com a fé daquela mulher Sirofenícia, que disse: Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da tua mesa. Jesus ficou maravilhado com aquilo. O centurião disse: Senhor, manda só uma palavra, o meu criado vai ficar são, não precisa nem ir lá em casa. Não só não precisa, não vai me incomodar o senhor ir lá, mas é que eu não sou digno também, olha só, não sou digno de que o Senhor, olha, ele entendia que Jesus era tão sublime, que não era nem digno de receber dentro da casa dele. Mas se o Senhor mandar uma palavra, vai acontecer. Amém, irmãos? E Jesus disse que nem todo Israel ele viu tamanha fé. Jesus fala também, que na época antiga existiam muitas viúvas em Israel, mas quem foi abençoada? A viúva estrangeira, por causa da fé. Então Deus quer que nós muitas vezes deixemos a nossa experiência de lá. Tem situações que a experiência não vai resolver. E vocês vão entender onde que eu quero chegar. No caso aqui, irmãos, a palavra de Deus disse que a experiência de Pedro deu lugar à fé. Porque Pedro, ele era um pescador profissional. Certo? Ele pescava. E o pescar dele não era lazer. Nós podemos, qualquer um que pode pegar um dia de férias, uma semana de férias e pescar. Né? Até diz, se estiver nervoso, vai pescar. Não é que Pedro está nervoso todo dia. É que o pescar para Pedro era a profissão dele, ele precisava daquilo para sobreviver. E se o pescar dele era para sobrevivência, então esse incidente, esse acontecimento tem uma aplicação direta para nós. Porque o nosso pescar também não é lazer, a nossa vida não é lazer. Ou é lazer? Você acha que é fácil? Tranquilo? Ou a vida é difícil? A vida é difícil para todo mundo. Até para os pássaros. Até para o tucano é difícil. Aí você fala: mas por quê? Esses dias eu cheguei no meu trabalho, frente da agência, e tinha uma multidão de gente na porta, assim, olhando em cima do poste, assim, no meio, uma árvore. Eu falei: o que será que está acontecendo? Olhando. Aí eu entrei na garagem, subi a escada para entrar dentro. Na hora que eu vi que as mocinhas ali do pré-atendimento também estavam tudo olhando, eu falei: mas o que está acontecendo? Eu falei: olha lá, tucano lá em cima da... Você viu lá? Comendo os ovinhos do passarinho lá, ainda saiu com um filhotinho, tá mastigando. Não é fácil para ele, tem que deixar um filhotinho para ele. Aí teve uma outra que falou: que coisa absurda. Você viu pegar o filhotinho dos outros? Eu falei: você come um franguinho também, não come? Ela falou: como? Eu não pensei nisso. O cano também quer comer um franguinho, né? Um franguinho, né? Hoje eu passei de novo perto dela, falei: toda vez que você estiver comendo um frango, você vai lembrar do cano. Então a vida é difícil. Também, irmãos? Difícil. Pedro estava o quê? Ele vivia disso. E ele diz, olha só onde que a experiência vai dar lugar à fé. Porque pela experiência dele, quando Jesus disse: lança-te a rede, agora vá, porque ele estava assim recuado do lago, né? Genezaré, estava ali recuado, pregando para a multidão. Aí tem a questão de acústica, tudo aquilo que os estudiosos falam, e é verdade mesmo. Melhor, Jesus estava falando, aí ele manda que Pedro se afaste um pouco, vá mar adentro, e
Lance a rede. Certo? Pedro, ele falou da experiência. Trabalhamos, o quê? A noite toda. E nada apanhamos. Se a experiência de Pedro não desse lugar à fé, teria terminado ali. Pedro ia dizer: Senhor, sou pescador, o senhor não faz ideia de quando. Antes do senhor nascer, eu já era pescador. Ou então ele poderia dizer: olha, eu sou pescador desde os 15 anos, desde os 10 anos, desde não sei de quantos anos, sei lá quanto tempo fazia que ele era pescador, né? Mas que ele era um pescador experiente, era, não só ele, mas o seu irmão e outros também eram pescadores, né? Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, nada apanhamos. E aí que vai transitar da experiência para a fé. Amém, irmãos? Amém. Trabalhamos a noite toda, nada apanhamos. E olha, irmãos, o mar não estava para peixe. E ali não estava para peixe mesmo. Às vezes a pessoa fala: pastor, na minha vida o mar não está para peixe, né? Pastor, se eu quiser peixe, eu tenho que pescar lá no Mercadão. R$45 o quilo eu pesco. Ou então vou arrumar 1.000. O irmão faz um preço melhor. Aí eu pesco. Eu já pesquei algumas vezes com ele, né? Inclusive já pode trazer meio quilo agora, no final de semana. Então, pescar é mais fácil, né? Tá certo? O mar não está para peixe. Então Pedro, você percebe que ele fala de uma experiência, né? Trabalhamos, ele não falou ficamos brincando, fazendo lazer, ou nos divertindo a noite toda. Trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Irmãos, nada pior na vida de uma pessoa quando ela labuta, quando ela está laborando em alguma coisa e não agrega resultado, não traz, né? Não junta resultados, né? E mesmo diante de grandes experiências. Só que a experiência, quando ela dá lugar à fé, as coisas mudam. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não sou contra, Jesus também não era contra Pedro ser pescador, e sabia que ele era uma pessoa experiente. Mas a palavra de Jesus tem autoridade acima da nossa experiência. Tanto é que Pedro vai dizer assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, esse mas aí muda tudo, mas porque tu mandas, né? Tem outro texto que diz: sob a tua palavra, debaixo desta palavra eu vou lançar a rede. Tem outro texto que diz: sobre, ou seja, em cima do que o Senhor está falando, eu vou lançar a rede. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Na vida, qualquer área da vida, acumule experiência, trabalhe sim, lute, mas quando você fizer alguma coisa que seja agradável aos olhos de Deus, porque Deus não abençoa quando nós laboramos no erro, mas quando nós fazemos algo que é honesto, algo que é de boa fama, algo que é agradável, algo que é, né, é lutar por algo na vida, e nós não conseguimos, mesmo diante de tanta experiência, invoquemos a palavra. Digamos diante de Deus: Deus, eu tenho lutado tanto, mas não tenho apanhado nada, mas eu quero confiar na tua palavra, porque o Senhor diz que o Senhor não mente, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz de me dar a vitória. E quando Jesus chega, ele estabelece um novo lançar de redes. Porque você imagine só quantas vezes Pedro e os seus companheiros lançaram a rede naquela noite. Não sei exatamente como que era o sistema, se desarmavam a rede, depois, né? Ou se ficavam tipo tarrafiando, né? Jogando, puxando. Mas a verdade é que eles ficaram a noite toda lutando para conseguir alguma coisa e não conseguiram. Mas agora eles estavam diante da autoridade de Jesus, e a única coisa que Jesus exige é a fé. Amém, irmãos? Amém. Ele habita em nós, nós o servimos e o adoramos por amor, mas Ele quer que nós vivamos pela fé. É pela fé. Hebreus 11: pela fé, pela fé, pela fé e pela fé. E pela fé.
Amém, irmãos? Nunca te estribes, conforme diz Provérbios 3:5 ou 5:3. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te alicerces no teu próprio entendimento. A nossa experiência é boa, mas se ela, em algum momento, for a única coisa que nós tivermos, nós estamos fadados à derrota. Agora, quando nós acumulamos experiência, mas quando o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração, nós dizemos: ó, mesmo não tendo, mesmo tendo experiência, mas eu confio em Deus, eu sei que Deus pode mudar isso. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Você crê que Deus pode mudar as coisas? Amém. Você crê que quando Jesus chega, Ele estabelece esperança? Quando Jesus chega, Ele tira o medo? Quando Jesus chega, Ele dá esperança, Ele dá alegria, Ele dá força para a pessoa. Então Deus é contigo. Deus quer que você descanse nos braços dele. Deus quer que você lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Não uma só ou parte dela, mas toda a sua ansiedade. Deus quer que você confie nele e aprenda a viver confiante nele. Aleluia! Isso não significa que você não vai se esforçar, que você não vai lutar e que você não vai fazer valer a sua experiência. Pode fazer valer sim. Quando a sua experiência estiver funcionando, glória a Deus. Quando o seu esforço estiver funcionando, glória a Deus. Mas quando o esforço não for suficiente, quando a experiência não for suficiente, experimente confiar no Deus Todo-Poderoso. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando nós olhamos na vida de Davi, na vida de Ezequias, que foi pregado quinta-feira, na vida de outros, nós vemos quantos homens na Bíblia que em determinados momentos eles não sabiam exatamente como fazer, não tinha situações para fazer, não tinha como reagir, mesmo diante da vasta experiência, mesmo diante disso. Davi era um homem experimentado na guerra. Davi havia enfrentado, antes de ser rei, ele havia enfrentado Golias, ele havia matado um urso, ele havia matado um leão. Era uma pessoa experiente na batalha, mas em todo momento, principalmente nos Salmos, nós vemos ele cantando que ele confiaria em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Aleluia! Um pendão real nos entregou o rei. Aleluia. O Senhor nos entregou a bandeira da realeza. Deus quer que nós levantemos esta bandeira, esse pendão real, e que nós marchemos, aleluia, pelo poder do Espírito Santo. O crente tem que ser gigante na fé, e tem que ser diminuto, insignificante no orgulho, mas ele tem que ser gigante na fé. Aleluia. Aleluia. Paulo sabia disso. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Por outro lado, ele dizia: não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a igreja do Deus vivo. Mas quando tinha que reagir diante das lutas, ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. Ele dizia: quem poderá nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a altura, a profundidade, o que pode? Os principados, ainda falava dos demônios, os principados, as potestades, quem pode nos livrar do amor de Deus? Irmãos, eu creio que esta palavra é preciosa, está sendo filmada aqui hoje. Talvez eu não publique por causa da leitura tropeçada minha ali naquele momento. Mas a verdade é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós imaginamos. E isso não é pregar confissão positiva, isso não é querer dar um up na sua fé, isso não é coach, isso é a palavra de Deus. Nós temos que andar pela palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Ao longo de todo o meu ministério, eu pude confiar nesta palavra, e é por isso que eu tenho hoje autoridade. Sempre digo aqui, pode parecer uma frase de efeito,
Mas não é porque eu sei do que eu estou falando. Quando eu digo aquilo que eu já disse várias vezes, você vai ouvir novamente, que aquilo que a palavra de Deus produz, ela produz para sempre. Amém? Aleluia. É, por isso que a igreja tem que ser produzida pela palavra. Por isso que criar e fazer levantar uma igreja, né, igreja, povo, é muito mais difícil desenvolver e criar, né, e construir uma igreja do que construir templo. O templo, alvenaria, prédio, você pode construir com dinheiro. E hoje, infelizmente, tem muitos que usam até recursos do poder das trevas, emprestando dos amantes do mundo, de sociedades secretas, dinheiro para subsidiar a obra, para depois devolver em suaves prestações, como se Deus precisasse do favor dos ímpios. Deus não precisa do homem. Amém, meus irmãos? Aqui na CMB não tem um tijolo assentado nessas paredes que vai chorar o engano de alguém. E não tem um tijolo aqui que o ímpio bancou para que depois nós pudéssemos pagar para o ímpio. Porque o nosso Deus não precisa disso. Aleluia. Aleluia, irmãos. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus todo-poderoso e eterno. Amém, meus irmãos? Mas mais difícil do que construir um templo. E olha que foi difícil construir, que não foi difícil? Quem acompanhou sabe o que foi. E eu quero construir mais uns 10 antes de eu morrer. Mas eu nem quero morrer, irmãos. Eu quero construir mais uns 10. Amém. Eu ia falar antes do arrebatamento, então aí está errado, né? Eu quero ser arrebatado hoje. Senão alguém ia falar, o pastor agora tropeçou numa fala, né? Então por isso que eu freiei. Mas a verdade é que foi difícil de construir. Só que construir povo, pessoas no Evangelho é muito mais difícil. É o preço que o pastor nenhum consegue pagar sozinho, se o Espírito Santo não capacitar ele. É óbvio que o preço quem pagou foi Cristo, o preço da alma, do sangue do Calvário. Mas é maravilhoso saber que aquilo que a palavra de Deus produz, ela produz para sempre. Quantas e quantas vezes que a experiência parece que não vale nada. Parece que você não tem nada, não vale nada. Você vai acumulando tempo, mas não vale nada. E naquele momento você tem que agir pela fé. Amém? Amém. Pregar fé é uma coisa. Viver fé é outra coisa. Amém, meus irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E esta palavra, ela é aplicável a todos aqui. Desde os mais maduros na fé, aqueles que já são mais antigos, maduros, cresceram na fé, até quem aqui entre nós está engatinhando ainda na fé. A verdade é que todos nós teremos as nossas experiências no crescimento com Deus. E as experiências, elas vão acumulando, e é importante ter experiência. Mas tem muitos momentos que as experiências parecem que você olha para ela e fala, o que eu vou fazer com essa experiência? Você não consegue fazer nada. Aí você fala, mas eu vou crer. Amém? Amém. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Eu vou confiar no meu Deus. Aleluia. E quando isso acontece, isso comove o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aí todos nós sabemos o que aconteceu. Pedro lança a rede e começa a vir uma quantidade tão grande de peixe que quase eles foram a pique. O barco quase afundou. Chamaram os barquinhos do lado, venham nos ajudar. E foi a famosa pesca miraculosa. E aí Pedro então se ajoelha diante do Senhor Jesus e diz, Senhor mestre, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Ao mesmo tempo que ele foi atraído pela divindade, pela santidade, pela divindade de Cristo, pelo poder dele, ele sentiu também a necessidade de que Jesus se afastasse dele, porque a santidade de Jesus era gloriosa. Mas Jesus não atendeu a oração dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus não atendeu. Jesus vai dizer para ele, olha, doravante,
você será, não só você, mas doravante, você será o quê? Um pescador de homens. Amém, irmãos? E essa pesca de homens também vai ser miraculosa, porque foi miraculosa na vida de Pedro, não foi? Glória a Deus. Porque Pedro aprendeu, e ali foi a pescaria mesmo, era a profissão dele. Mas ele aprendeu que no ministério ele tinha que lançar a rede à autoridade da palavra de Jesus. Amém? Não poderia pregar ele mesmo. Ele não poderia enveredar para o ministério apostólico, apoiado ou fiançado pela sua própria experiência. Mas ele tinha que estar debaixo da autoridade da palavra do Senhor Jesus. E assim deve ser na nossa vida, amém? Glória a Deus. Essa palavra está surtindo algo no teu coração. Todos aqui, desde os maduros até aqueles que estão começando, todos aqui são alvos desta palavra. Se essa palavra entrar no seu coração e você entender, acumule-se em experiência, vai crescendo em experiência, vai crescendo. Mas lembre-se que de muitas e muitas vezes a experiência tem que dar lugar à fé. E houve um pregador que disse, e eu termino com essa fala, houve um pregador que resumiu esse incidente aqui de uma maneira muito linda. E eu gosto desses pensamentos rápidos, esses sintetizados, né? Ele diz o seguinte, que esse texto, em resumo, nos mostra três coisas. Nos mostra uma ordem estranha, né? Lança-te, né? Lança-te, depois, uma ordem estranha, uma obediência imediata e o resultado surpreendente. Amém? Muitas vezes a palavra de Deus para nós parece estranha, mas se nós tivermos uma obediência imediata, nós também teremos um resultado surpreendente. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelas experiências que o Senhor me deu e que o Senhor me dará ainda. Mas eu quero estar atento para sempre que necessário eu possa deixar a experiência de lado e abraçar a fé nas lutas, nas batalhas, nos momentos da vida. Obrigado, Senhor, por esse texto. O Senhor deu uma ordem, uma ordem aparentemente estranha. Pedro obedeceu imediatamente e houve um resultado surpreendente. Assim eu quero, Senhor, ter na minha vida, no meu lar, na minha casa, no meu ministério, eu quero ter resultados surpreendentes. Por isso eu quero também obedecer imediatamente. É por isto que está escrito: se hoje ouvirdes, não endureçais os vossos corações. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que me alimenta hoje. Voltarei para a minha casa abençoado pelo poder desta palavra. Eu quero praticá-la para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Guarde esta palavra como uma joia preciosa dentro do seu coração, porque por ela você será mais do que vencedor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Vamos lá para o